Bom dia, na paz do Senhor. Hoje nós vamos encerrar então a leitura de dois livros muito importantes, que é 2 Reis e 2 Crônicas. Vamos então, gente, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis 24. São capítulos importantes, eles são paralelos a Jeremias e encerram então essa primeira parte da história de Israel, que foi até o cativeiro. Então, olha só, né? Estávamos lendo Jeremias e paramos ali no capítulo 39 e 40 de Jeremias, que foi quando Jerusalém foi invadida. Então, vamos ler os textos paralelos que contam a mesma história num outro ponto de vista. Então, vamos entender. Jeremias escreveu como a pessoa que estava presenciando, vivendo. Ele profetizou a queda e depois ele viveu isso. Ele viu, ele estava lá no meio de Jerusalém quando Jerusalém foi tomada. O escritor de Crônicas, que a Bíblia não fala quem é, mas os estudiosos apontam para Esdras, ele conta a história, né? Crônicas é escrito para quem? Para os judeus que 70 anos depois da queda de Jerusalém voltam do cativeiro, voltam para Jerusalém, encontram Jerusalém destruída, choram e se lamentam, mas ali o escritor de Crônicas ele conta a história dos reis de Israel para os judeus que voltam do cativeiro, para mostrar-lhes o real motivo do cativeiro. Para mostrar, olha, o cativeiro foi por causa de pecado. Então agora nós estamos aqui, Deus nos trouxe de volta para que nós possamos recomeçar em Jerusalém de uma outra forma. Então, olha, o pecado levou vocês para o cativeiro. Então agora vamos andar por um outro caminho, um caminho que Deus se agrada. Esse é o objetivo do cronista, escrever 1º e 2º Crônicas, que no original é um livro só. O livro de Reis é escrito também, a Bíblia não fala quem foi que escreveu, os estudiosos apontam para Jeremias, mas também apontam para, alguns poucos estudiosos apontam para Ezequiel. Então o livro de Reis ele tem um objetivo diferente, porque o livro de Reis foi escrito antes do cativeiro, pegando só um pedacinho do cativeiro, nós vamos ver agora. Então, Crônicas foi escrito depois do cativeiro, para quem está voltando do cativeiro. Reis foi escrito antes do cativeiro, para mostrar que os atos e fatos envolvendo os reis de Israel apontavam para um futuro de sofrimento, que era o cativeiro. Então, o livro de Reis ele é escrito para mostrar que as profecias iam se cumprir e se cumpriram. O livro de Reis aponta muito mais, destaca muito mais os atos e fatos dos reis de Israel. E o livro de Crônicas aponta muito mais para a fidelidade de Deus com a sua palavra, dizendo, olha, Deus avisou, Deus cumpriu, vocês foram para o cativeiro por causa de pecado, mas olha só, Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel à sua palavra, Ele foi o que ia trazer vocês de volta e trouxe. Então, Reis e Crônicas contam histórias paralelas, sob pontos de vista diferentes. É importante, muita gente não gosta porque as histórias se repetem, mas elas se repetem com pontos de vista diferentes, se complementam. Nós temos visto isso, então, há várias semanas, aí, meses, nós estamos lendo Crônicas, Reis, e falando sobre esses pontos de vista diferentes. E hoje, então, nós vamos encerrar a leitura desses dois livros. Vamos lá então? A queda de Jerusalém, olha só, ela é profetizada por Isaías de uma forma muito clara, a Isaías 39. Ela é contada por Jeremias, que viu em Jeremias 39 e 40, depois 52 também. Ela é descrita aqui por Reis. Quem escreve Reis vive também a queda de Jerusalém, por isso que muitos estudiosos apontam para Jeremias ou Ezequiel, que também não estava em Jerusalém no momento da queda, mas viveu também isso, essa época. É contado por Crônicas, que não viveu, mas conhece a história.
Nós vamos ver Ezequiel contando também sobre a queda de Jerusalém, falando sobre a queda de Jerusalém. Nós vamos ver Daniel falando sobre isso como profecia realizada. Então, a queda de Jerusalém é um marco importante para nós entendermos a história do povo de Deus, do povo de Israel, e também, e principalmente, para nós vermos os sinais que Deus vai dando ali nas profecias de que breve o nosso Messias vem nos buscar. Então, é importante nós entendermos essa parte histórica aí, que isso aviva a nossa fé. Aviva a nossa fé, aviva a nossa esperança de que em breve eu verei o Mestre face a face, o Rei dos Reis face a face. Claro, eu não preciso saber a sequência dos reis de Israel, eu não preciso saber a sequência dos reis do norte ou os reis do sul. E quando eu falo é de forma geral as pessoas, que já que eu ensino eu preciso saber um pouquinho mais, mas a gente não precisa saber disso para a nossa vida espiritual. Eu não preciso saber com detalhes as datas, por exemplo, da história de Israel. Mas, se eu souber pelo menos os pontos principais, a sequência dos pontos principais e entender o porquê, isso vai facilitar o meu entendimento da palavra de Deus e com certeza vai me trazer princípios de vida que me ajudarão na jornada rumo à eternidade com Deus. Então, é importante entender, sim, e eu gosto aqui sempre de falar, quando eu falo sobre isso, pegar esses princípios, captar tudo o que aconteceu e trazer um pouco aqui para nós. Como o cronista tinha o objetivo de mostrar para o povo de Israel, olha, vocês voltaram do cativeiro vocês foram para o cativeiro por causa do pecado, mas vocês voltaram porque Deus é fiel à sua palavra e cumpre as suas promessas. Então é isso que nós precisamos pegar, e trazer para nós. A história relatada na Bíblia tem um motivo de estar ali, que é aprender. Lá em Romanos 15:4, nós vemos que toda a escritura, tudo que está ali é útil. E o interessante, que é útil para quê, Para que é útil nós lermos e entendermos tudo isso? Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está aqui é para avivar a nossa esperança, é para que aumente a nossa esperança. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, aonde eu estou lá dando aula, se eu pego uma cartinha, um bilhete, uma mensagem da pessoa que eu amo e leio muitas vezes até o ponto de decorar, quanto mais a carta de amor do Pai, que é bem mais longa, é bem maior, é muito mais profunda, mas é o amor da minha alma. Então, se eu leio um pouquinho a mensagem de alguém, quanto mais ler a palavra de Deus, que é do meu Pai, carta de amor do Pai. Amém? Vamos então para 2 Reis 24. O que nós vamos ver aqui em 2 Reis 24? Principalmente o reinado de Jeoaquim. Então nós vamos ver ali o avanço de Nabucodonosor, porque, como eu já expliquei lendo Jeremias, não foi um dia que chegou lá e invadiu Jerusalém. O ataque, de certa forma o cerco, o cercar Judá, começou 20 anos antes da tomada de Jerusalém. Então foi aos poucos, eles foram minando as forças de Judá aos poucos. Aos poucos os judeus não podiam mais cuidar das terras, a seca foi tomando conta, porque Deus havia avisado que ia mandar isso, uma fome, doenças até por conta de fome, de seca e de toda uma dificuldade, falta de alimento, enfim. Então a Babilônia começou a atacar e cercar toda Judá 20 anos antes, mais ou menos em 606, indo até 586.
nesse tempo tiveram 3 principais levas de judeus para o cativeiro. O primeiro, no próprio ano de 606, que foi quando Daniel e os seus amigos foram levados ainda adolescentes. A segunda leva de cativos foi mais ou menos aí, alguns historiadores falam 600, 602, até 598. E a terceira leva, que aí aconteceu no dia da tomada de Jerusalém. Reis aqui, ele vai voltar um pouquinho, então, para Jeoaquim, né? Na verdade não vai voltar, é que nós estávamos lá lendo Jeremias e já fomos até a tomada de Jerusalém. Vamos lá, então o Jeoaquim, ele se sujeita a Nabucodonosor, ele começa a pagar impostos, inclusive, para Nabucodonosor. Então, durante o cerco da Babilônia, que começou ali em 600 e pouco, 606, 605, Jeoaquim se rebela, né? Não quer mais pagar o tributo a Nabucodonosor. É atacado pelo Egito também, inclusive, que nós falamos lá em Jeremias 32, 34, que o Egito vem, e aí tem aquele momento que o exército babilônico volta um pouco, né, dá um passo para trás, por conta do Egito subindo, e Judá e Jerusalém, eles acham, então, ou não vai acontecer as profecias de Jeremias, o exército babilônico está retraindo, e a Babilônia, aí o Egito vem, então o Egito vai nos socorrer, só que na verdade o Egito vem atacar também. Que tem aquele momento ali que os nobres de Jerusalém fazem um acordo com os Edequias para liberar os seus escravos, que é exatamente quando o exército do Egito começa a subir. Aí depois eles veem que a Babilônia não deu para trás, ela estava apenas ali dando um respiro, dando um descanso, e retorna com força, aí eles pegam os escravos de volta. Tem todo esse vai e vem ali de se arrependerem do acordo. Na verdade, eles aceitam o acordo de Edequias quando eles veem que vão ser invadidos pela Babilônia. Aí, nesse mesmo período ali, dias, eles veem o Egito subindo. Aí fala, a Babilônia não vai invadir, o Egito vai nos libertar, precisamos dos escravos, não vamos abrir mão. Na verdade, não é nem que eles se arrependeram de liberar os escravos. Eles só aceitaram liberar os escravos porque acharam que iam ser invadidos. E em sendo invadidos não iam mais precisar do trabalho escravo. Quando eles percebem, então, que há uma possibilidade de não serem invadidos pela Babilônia, creem falsamente ali que o Egito pode de alguma forma deixá-los numa situação melhor, aí eles resolvem que precisam dos escravos de volta. Vamos ler aqui o versículo 1. Durante os seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim o serviu por 3 anos. Depois este se voltou e se rebelou contra ele. Então o Senhor enviou contra ele, contra Jeoaquim, tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos amonitas, as quais enviou contra Judá para que a destruíssem, conforme a palavra do Senhor. Então, várias nações ali que serviam a Nabucodonosor foram atacar, então, Judá. E certamente veio isso contra Judá por ordem do Senhor, para o tirar da sua presença, devido aos pecados de Manassés, conforme tudo que tinha feito. E também pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor então não quis perdoar. Outros fatos sobre Jeoaquim e todas as coisas que fez, não está tudo porventura escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Olha só, vamos entender então. Jeoaquim, ele foi rei por um bom tempo. Ele foi rei aí por cerca de 11 anos, tá? E aqui nós não vamos ler muito sobre ele aqui em Reis. Por quê? Nós vamos ver aqui Jeoaquim, né, do Reis 23, do 33 em diante. E esse pedacinho aqui só. Porque, veja, as coisas já estão fervendo aqui nesse tempo. Então, esses 11 anos de reinado dele, o escritor aqui resume nesses versículos. Aponta aqui exatamente o que aconteceu. Josias morreu, o Jeoacás assumiu no lugar. Jeoacás reina ali por pouquíssimos meses,
é levado, preso, e Jeoaquim assume então. O versículo, vamos ler aqui o versículo 6. E dormiu Jeoaquim com seus pais, e reinou em seu lugar Joaquim, seu filho. Vamos só lembrar um pouquinho, só da morte de Jeoaquim. Nós lemos, né, lá em Jeremias 22, já faz alguns dias, a morte de Jeoaquim. Jeremias 22, 18 e 19. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então, ele teve uma morte das piores, e apesar de ser rei, de ter sido rei, ele não foi sepultado como um rei, ele foi sepultado como um animal. Sepultura de jumento, está falando o quê? Sepultado como um animal, como parte do juízo de Deus para ele. E nunca mais o rei do Egito saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo o que era dele, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então a Babilônia aí ficando cada vez mais forte, havia conquistado aqui então o Egito. Está aí no versículo 7 de 2 Reis 24. Então voltamos ali para 2 Reis 24. Então vamos lá para 2 Reis então. Versículo 8. 18 anos de idade tinha Joaquim quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses só. Jeremias faz uma citação muito curta dele, acho que 1, 2 versículos só. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito seu pai, e os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Veio também Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando os seus servos já a tinham cercado. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, a sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos, e o rei da Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado. Veja, não é no 8º ano de Joaquim, é no 8º ano de Nabucodonosor. E dali tirou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e quebrou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito na casa do Senhor, como o Senhor havia dito. E ele, Nabucodonosor, levou em cativeiro toda Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens valentes, até 10.000 presos, e todos os oficiais e ferreiros, e não ficou ninguém, exceto os pobres do povo da terra. Então, permaneceram profetas em Jerusalém, que era Jeremias, nós vamos ver, acho que amanhã, Abacuque, isso mesmo, Abacuque estava também em Judá, mas foi para o cativeiro. Ezequiel, Daniel. Então, Deus mantém seus profetas onde tem povo dele. Tinha povo aqui em Judá? Tinha profeta aqui. Tinha povo dele no cativeiro? Tinha profeta lá. Deus fala em todo tempo. Se nós achamos que Deus está em silêncio conosco, talvez não é que Deus não está falando, mas é nós que talvez não estejamos ouvindo. É um período agora, nós vamos ficar algumas vezes, algumas semanas, que nós vamos ficar indo e vindo aí em alguns livros para fazer essa amarração toda aí dessa história, mas nós vamos entender. Versículo 14 aqui, 2 Reis 24, 14. Possivelmente ali, então, a primeira leva de judeus para o cativeiro. Versículo 15. E assim foi transportado Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra. Cativos os levou de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 16. A todos os homens de guerra, que foram 7.000, e aos oficiais e ferreiros, que foram 1.000, e a todos os valentes destros na guerra, a estes levou cativos o rei da Babilônia. E aí Judá ficou enfraquecido no seu exército. Então vamos aqui voltar um pouquinho, olha só. Versículo 14 fala assim, que Nabucodonosor levou, os príncipes, os homens valentes, até 10.000 presos, os oficiais ferreiros,
exceto os pobres do povo da terra. E aí levou, né? E aí, porque ele não levou os pobres, a gente entende então que Daniel era ali da família de nobre. Então eles não eram simplesmente pessoas comuns da terra, né? Mas eles tinham ali eram de famílias de destaque, da nobreza, vamos dizer assim, mas não nobreza do rei, mas de famílias mais privilegiadas. Então nós entendemos que aqui foi 10.000 para o cativeiro. E o rei, versículo 17, o rei da Babilônia pôs por rei em lugar de Joaquim, Matanias, seu tio. Ele mudou o nome para Zedequias. O trono volta então para um dos filhos de Josias. Porque foi Jeoacás, daí depois de Jeoacás vem o Jeoaquim. Aí Jeoaquim era irmão de Jeoacás, era o mais velho. Quando Josias morreu, deveria o seu filho mais velho assumir, que era o Jeoaquim, mas não aconteceu. Por algum motivo que a Bíblia não esclarece, Jeoacás assumiu, que não era o mais velho, era o segundo ou o terceiro filho de Josias. E aí ele assume e fica rei só por 3 meses. E aí Jeoaquim vem, então, que é o mais velho, e assume o trono, filho de Josias. Quando Jeoaquim morre, continua então de pai para filho. E vem o filho dele, o Joaquim. Só que o Joaquim não aguenta. Ele fica rei por pouquíssimo tempo, 1 ano, menos de 1 ano. E é levado cativo. Menos de 1 ano, na verdade. Quando ele é levado cativo, os seus filhos também são levados. Então não tem descendência. O Nabucodonosor coloca o quê? Coloca o Zedequias, que é o tio de Joaquim, mas filho de Josias. Então a descendência do trono volta então para assim, filho de Josias de uma forma direta e não neto, que seria o natural, vamos dizer assim. Da idade de 21 anos era Zedequias quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 11 anos. E o nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito Jeoaquim. E veio então a ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os lançou fora de sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Lembrem Jeremias que Deus fala assim, Jeremias fala para Zedequias, não se rebele, não se levante contra, abaixa a cabeça e se entrega. Se você se entregar, Deus vai preservar Jerusalém. Deus vai preservar você e a sua família. Só que aí Zedequias faz o que? Ele se rebela contra a Babilônia de diversas formas. E no dia que Jerusalém é tomada, ele tenta fugir. No que ele tenta fugir, o exército babilônico vai atrás dele, o pegam, matam os filhos dele na frente dele e depois ainda arranca os olhos dele. Se ele não tivesse tentado fugir, se ele não tivesse se rebelado de alguma forma, ele não teria ficado cego e ele não teria visto os filhos morrerem na presença dele, porque Deus havia falado que ia manter a família. Vamos então encerrar o livro de 2 Reis. 2 Reis 25, então, versículo 1. E aconteceu que aos 9 anos de seu reinado, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a cercou. Veja, o exército babilônico já estava ao redor de Judá, já estava ali oprimindo, fazendo pequenos ataques, já tinha levado cativos, né, como nós vimos ali em 2 Reis 24, mas não tinha ainda entrado e tomado a força, estava ali ao redor. Então, 2 anos antes, cerca de 2 anos antes, não dá 2 anos, acho que dá 16 meses, né, 1 ano, pouco menos aí de 1 ano e meio, o exército vem então e invade. Olha só, aconteceu que aos 9 anos de seu reinado, no 10º mês, Nabucodonosor veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a cercou. E aí edificaram torres contra ela ao redor. E esteve a cidade cercada até o 11º ano do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, prevaleceu a fome na cidade, pois não havia mais pão para o povo. Quando a gente leu Jeremias, Deus falou que ia morrer,
quem não se entregasse ia morrer de fome, de peste ou pela espada. Tá? Então vamos dividir o povo em 4 partes, né? Vamos dizer que uma parte se entregou, foi cativo, uma parte morreu de fome. Aqui já não tinha mais pão, isso significa que não tinha comida. Outra parte vai morrer de doenças e outra parte vai morrer pela espada. Nós vamos ler Ezequiel e nós vamos ver, porque Ezequiel está lá no cativeiro e Deus vai mostrar para ele, vai falar, vai revelar coisas bem específicas, inclusive exatamente o dia da queda, o dia do cerco e tal. O que eu estou falando sobre isso, né? Olha o versículo 3. Prevaleceu fome na cidade, pois não havia mais pão para o povo da terra. E a história fala que 1/3 do povo que estava ali morreu de fome ou de doenças que são sequência da fome. 1/3. O que significava isso aí? Na época em Jerusalém, 500.000 de pessoas, 500.000 pessoas morreram de fome. Versículo 4, e tendo sido aberta a cidade, fugiram de noite os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, junto aos jardins do rei. E o rei se foi pelo caminho da campina. Então, o rei fugiu junto. Tentou fugir. Quem escreveu Reis começa falando do início do cerco, no versículo 1. No versículo 2 já passou então 16, 17 meses. Então, no versículo 3 já tinha se passado 16 meses. Nesse tempo, morreu aí então cerca aí de, a terceira parte, 1/3 dos habitantes ali, o que é cerca de 500.000 de pessoas. Aí no 4 já é o dia, a noite da invasão ali, o rei tenta fugir. Versículo 5, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, havendo-se dispersado dele todo o seu exército. Nós lemos isso lá em Jeremias. E tendo tomado o rei, trouxeram-lhe ao rei da Babilônia em Ribla, e foi proferida contra ele a sentença. E degolaram os filhos de Zedequias na presença dele, e a Zedequias vazaram os olhos, e preso com cadeias levaram-no para a Babilônia. E ali ele morreu, então. Versículo 8. Aos 7 dias do 5º mês, segundo o ano 19º de Nabucodonosor de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão dos da guarda, servo do rei da Babilônia. E queimou a casa do Senhor, o templo, o templo de Salomão, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes queimou a fogo. E todo o exército dos caldeus, juntamente com o capitão da guarda, derrubaram os muros de Jerusalém ao redor. Claro que não derrubaram todos os muros, mas derrubaram partes, grande parte. Nós lemos isso lá em Jeremias já, 39 e 40. E aqui então tem mais detalhes. E aí nós vamos montando um quebra-cabeça ali do dia da queda de Jerusalém. Nesse intervalo aqui, Jeremias, que a gente estava lendo lá, está preso, está ali no pátio da prisão. Depois esse Nebuzaradã vai lá falar com Jeremias, enfim. E aos do povo que tinham ficado na cidade, e aos que se ajuntaram ao rei da Babilônia, ou seja, aqueles que se entregaram, e aos que tinham ficado da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, transportou cativos. Mas os pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, para que cuidassem das vinhas e lavrassem as terras. Versículo 13. E quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram seu metal para a Babilônia. Lembra? Nós falamos sobre essas colunas. Tem uma live só falando sobre as duas colunas que servem de ornamento na casa do Senhor. Que tem muita gente que prega e fala que são colunas, as colunas que sustentam a casa do Senhor, colunas de oração, e não são. Não são colunas que sustentam a casa do Senhor. Eram 2 colunas que estavam ali na frente do templo e serviam para ornamento, para decoração
do templo. Então elas foram quebradas e levadas ali, o seu metal, né, o seu material foi levado para a Babilônia, porque eles não conseguiam levar as colunas inteiras. Então eles quebraram para facilitar de levar. Aquele mar de bronze é aquele que foi desenhado, né, esculpido ali no bronze. Levaram também os caldeirões, as pás, os apagadores, as conchas de sopa e todos os vasos de bronze com que ministravam. Os incensários, as bacias, tudo que era de ouro puro, né, o versículo 15. E os que eram de prata, em prata também levou o capitão da guarda, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor. Era incalculável o peso de todos esses vasos de cobre. Olha só, né, a altura de uma coluna era de 8 metros e 20 e poucos centímetros. E tinha mais, né, um capitel ali, algo mais ali em cima de cada coluna, como que complementando. Então dava ali quase 10 metros de altura, né, com a coluna e mais os enfeites, 10 metros. Eles não tinham como levar isso inteiro, então eles quebraram, tá? E assim, veja bem, pode ler aqui. E hoje, obviamente, não é o tempo e não dá tempo mesmo de entrar em cada detalhe, mas cada item desses que a Babilônia levou tem um significado espiritual. Então, quando nós falamos das colunas lá, nós falamos que as colunas representavam o povo de Deus. E olha só, não dá para levar o povo de Deus inteiro. Então, a Babilônia quebra. É exatamente o que acontece. Vai uma parte do povo de Deus cativo. Fica aqui outra parte. O povo de Deus se espalha. Exatamente o que foi feito com as colunas, quebradas em pedacinhos. Foram feitos em pedacinhos, né? O povo, os filhos de Israel, o povo de Israel foi feito em pedacinhos. No cativeiro, aqui no dia que Jerusalém é tomada. Exatamente o que acontece com as colunas, o que é feito com as colunas, né? Bacia, né? Pia de bronze, tudo aqui tem um significado, né? Essa pia de bronze, ela simboliza, então ali é um tipo, né? Aponta para a palavra de Deus. Enfim, não vou voltar aqui porque nós falamos bastante sobre isso lá quando Salomão estava construindo o templo, tem as lives sobre isso, mas aqui então se cumpre essa simbologia das coisas do templo. E tomou então o capitão da guarda Seraías, primeiro sacerdote, e o segundo sacerdote Sofonias, e 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco, um certo oficial que tinha a seu cargo os homens de guerra, e 5 homens dos conselheiros do rei que estava na cidade, e o principal escriba do exército, que fazia o registro do povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra. Para quê? A estes tomou Nebuzaradã e os levou a Ribla ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, ferindo-os, matou-os em Ribla, na terra de Ramate. E assim foi transportado Judá para fora da sua terra. E aí, desta forma, então, o reino do sul deixa de existir. Exatamente aqui nesse versículo 21. E quanto ao povo que Nabucodonosor, versículo 22, rei da Babilônia, deixou na terra de Judá, pôs como governador o Gedalias. E ouvindo todos os príncipes do exército, eles e seu povo, que o rei da Babilônia tinha posto o Gedalias, vieram a ele. Então, né, quem ficou ali, que fugiu junto com os Edequias e que se espalhou pelos campos, se escondeu, veio então falar com Gedalias, o governador. Versículo 26, né? Muita gente, então, levantando-se o povo do menor até o maior com os capitães do exército, foram-se ao Egito. Fugiram, foram se esconder. Foram se esconder no Egito, tá? Eles se foram ao Egito, tentando ali se esconder do juízo, né? Para que não acontecesse. E aconteceu que aos 37 anos da deportação, então olha só, 37 anos da deportação de Joaquim, que aconteceu aqui no Reis 24, no versículo 8, tá? Então, Joaquim ficou no cativeiro 37 anos. No 12º mês, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, então já não era mais, né, o Nabucodonosor, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, tirando-o da casa do cárcere. Então, tirou ele da prisão. E benignamente lhe falou e pôs o seu assento sobre o assento dos reis que com ele estavam na Babilônia.
Ele mudou as vestes de sua prisão e comeu sempre diante dele todos os dias de sua vida. E diariamente foi dada a sua comida da parte do rei, e a sua porção de cada dia foi continuamente dada por todos os dias da sua vida. O Joaquim, que reinou menos de um ano, foi levado cativo, estava na prisão, lá na Babilônia. Quando fazia já 37 anos que ele estava na prisão, ele foi tirado da prisão então e foi colocado ali para comer na mesa do rei. E essa fala aqui do escritor de Reis é para dar um consolo para o povo, apenas para dar um consolo, e esse consolo é como um sinal que ia ter um dia de basta do cativeiro, um dia de basta da prisão. Mas o Joaquim, né, ele morreu ali no Egito, na Babilônia, no cativeiro. Embora ele tenha sido tirado da prisão e colocado para comer com o rei de novo, ele não volta, tá? Joaquim se rendeu, ele foi para o cativeiro. E aí teve sua vida preservada, certamente, né? Nós vamos ver mais para frente sobre ele. Certamente morreu ali de velho ou de alguma doença, tá bom? E aí dessa forma nós encerramos o livro de Reis. Por conta, então, disso que muitos falam que foi escrito por Jeremias, porque a data do último versículo de 2 Reis 25, com a morte de Jeremias, não é muito diferente. Então, muitos acham que Jeremias que escreveu, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Como a Bíblia não fala, a gente apenas tem algumas tendências a acreditar nisso ou naquilo. Terminamos um livro importante, um livro de história, um livro que muita gente desanima de ler e não continua. Vamos para 2 Crônicas 36. Reis conta os fatos e atos dos reis. Crônicas vai contar sobre a soberania de Deus. Então, Crônicas não fala dos pecados de Salomão, por exemplo, porque não é interessante o povo voltar do cativeiro e ouvir os pecados de Salomão. Saber que foi por causa de Salomão que o reino se dividiu. Não. Eles voltam e escutam Crônicas vendo a soberania de Deus. Vamos então, 2 Crônicas 36, vai resumir então aí 20 e poucos anos de história. Vai pegar o reinado de Joacás, versículos 1 e 2, Joaquim, Zedequias e o fim da história do povo. Ali, cativeiro e o início do retorno. A Bíblia não fala quem foi que escreveu, 1 e 2 Crônicas, que era um livro só no original, mas os estudiosos apontam para Esdras. Então ele vai encerrar 2 Crônicas 36, caso tenha sido Esdras mesmo, eu acredito que foi, e ele vai continuar contando a história, então, no livro que leva o seu nome, que é Esdras mesmo. Tá? Só que Esdras, embora aqui na nossa Bíblia ele esteja na continuidade, na cronologia não está. Entre 2 Crônicas 36 e 1 Esdras, nós vamos ver Abacuque, o fim do livro de Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel inteirinho, que é um livro grande, o livro de Daniel, que são livros que acontecem, que são escritos durante o cativeiro. Esdras é o depois do cativeiro, é a volta. Então, vai ser deixado para mais tarde, tá bom? Então, vamos lá. Então, o povo da terra, tomando Jeoacás, filho de Josias, fizeram um rei em lugar de seu pai. Da idade de 23 anos era Jeoacás, quando começou a reinar, e reinou 3 meses só, porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vimos com mais detalhes em 2 Reis 23. Pois o rei do Egito tirou de Jerusalém e condenou a terra a pagar 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito constituiu seu irmão Eliaquim por rei, mudou seu nome para Jeoaquim, e Jeoacás, seu irmão, foi levado então preso. Versículo 5. Quando começou a reinar Jeoaquim, era da idade de 25 anos e reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi também preso, né? Preso e depois morto. Vamos lá no versículo 6.
E subiu, pois, contra ele, né, contra Joaquim, Nabucodonosor, e o prendeu com cadeias e o levou para a Babilônia. Também Nabucodonosor levou para a Babilônia os vasos da casa do Senhor e os pôs em seu templo na Babilônia. O restante dos atos de Joaquim, as abominações que fez e o que nele se achou, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. E reinou em seu lugar Joaquim. De 8 anos de idade era Joaquim quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei enviou e mandou levá-lo à Babilônia, junto com os vasos mais preciosos da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, seu irmão, rei, sobre Judá e Jerusalém. Então, aqui ele é o que está lá no final de 2 Reis 25, que a gente acabou de ler. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a rebelião de Zedequias, está aqui no 13, né, que dele não quis mais pagar o tributo a Nabucodonosor, não quis mais se submeter. E o Senhor, Deus de seus pais, enviou a eles através de seus mensageiros, levantando-se de manhã e enviando, porque ele teve misericórdia do seu povo e da sua habitação. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos ler aqui o versículo 16. Mas eles faziam escárnio dos mensageiros de Deus e menosprezavam suas palavras, zombando dos seus profetas, até que se acendeu tanto o furor do Senhor com seu povo que não houve mais nenhum remédio. Então isso aqui é o que aconteceu com Jeremias principalmente. Pelo que trouxe contra eles, versículo 17, o rei dos caldeus, que é o Nabucodonosor, que matou a espada dos seus jovens na casa do seu santuário, sem perdoar nem mesmo os jovens, as donzelas, os velhos e os decrépitos, a todos eles, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor. E deste modo, todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do rei, seus príncipes, tudo foi para a Babilônia. Versículo 19. E queimaram a casa de Deus e romperam os muros de Jerusalém e consumiram a fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. E os que escaparam da espada, ele os levou para a Babilônia e foram servos dele e de seus filhos até que veio o reino da Pérsia. Versículo 21. Para que a palavra do Senhor dita pela boca do profeta Jeremias se cumprisse. Lá, Jeremias 25. Até que a terra teve agrado dos seus sábados, porque todo o tempo do seu assolamento repousou até que os 70 anos foram cumpridos. Aqui, o escritor de Crônicas está contando a história para o povo que voltou do cativeiro. Então ele fala, olha, né? Teve aqui a destruição, teve a tomada de Jerusalém, foi levado tudo para o cativeiro, vocês estavam lá, agora vocês voltaram. Então, por que vocês foram? Olha o real motivo do cativeiro. Ele está falando aqui, para que a palavra do Senhor dita por Jeremias se cumprisse. Até que a terra teve agrado dos seus sábados, porque o tempo do seu assolamento ela repousou, até que os 70 anos foram cumpridos. Mas no primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para que a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias se cumprisse, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o qual fez um decreto para que o povo voltasse. E o decreto de Ciro dizia o seguinte: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele encarregou-me de que lhe edifique uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós há, de todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Então, o capítulo 36 é um resumo de tudo que a gente leu em Jeremias, tudo que a gente leu aí no final de 2 Reis, nos últimos 25 anos, desde a morte de Josias até o retorno do povo do cativeiro. Então aqui, o povo que volta do cativeiro fica sabendo, olha, foi por isso que a gente foi para o cativeiro, Deus cumpriu sua profecia e agora então nós voltamos por conta de um decreto. E Ciro, ele não traz todo mundo do cativeiro. Ele faz um decreto dizendo o seguinte, ó, chegou a hora, Deus me mandou, Deus me usa. Ciro, ele é pagão, mas ele conhece a Deus. Acredita-se que Daniel falou de Deus para ele, e ele fala, olha, volte para Jerusalém quem quiser. Então quem está no cativeiro lá, ele fala assim, quer voltar? Volte. Eu não vou obrigar todo mundo, mas quem quiser voltar, eu vou ajudar a voltar. É esse o decreto de Ciro.
E aí aqui nós encerramos então, 2 Crônicas também, né? Mais um livro que nós encerramos. Veja, o povo foi levado no cativo pela Babilônia. Mas lá na Babilônia, ficam lá 70 anos, a Babilônia ela é destruída por Ciro. Então nós vamos ler Daniel para entender isso. E aí Ciro invade então a Babilônia, destrói ali a Babilônia, e Ciro passa a ser, né, os persas passam a ser o império dominante. E ele fala o quê? Quem quer continuar aqui, continue. Quem quer voltar para Jerusalém, volte. E aí nós interrompemos, né, a fala aqui, encerramos 2 Crônicas então. E nós vamos ver que é muito triste. O decreto de Ciro, ele cumpre a palavra de Deus. Mas sabe o que é triste? Ver que vai ter muito cativo lá que vai dizer: quer voltar para Jerusalém? Não. Não quero voltar para Deus, não. Quero continuar aqui, ó. Agora eu sou livre e eu quero continuar aqui. E continua lá. Não quer voltar. E isso é triste. Eu acho isso muito triste. Mas enfim, amém, gente? Encerramos então essa parte com 2 Crônicas ali, né? O começo da redenção, o começo do retorno do povo do cativeiro. Amém? Fique com Deus, gente. Deus abençoe.